Tudo certo, Miquel? Queridos e amados irmãos, deixa eu ser rapidinho. Eu preciso ir ali na sede, porque sábado agora nós temos a festividade de 5 anos de construção do templo sede. O pastor Raso vai ficar aqui dirigindo o culto e eu vou ali mais a missionária Josileide no templo sede. Mas me permitam, Paulo escrevendo essa carta, presbítero Edson, aos irmãos em Coríntios, uma igreja que Paulo falou sobre vários assuntos. Vários assuntos. Quem me ouve diz amém. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está conversando diz amém. Glória a Deus. O fato é que aqui Paulo fala sobre a ordem no culto. Paulo começa falando da importância do dom de línguas e do dom de profecias. E ele começa dizendo que você fala em línguas, que para nós hoje, quem fala muito em línguas, é algo mistério, é algo que instiga, Lucas. Mas na verdade, falar em línguas, se não houver intérprete, diaconisa Detinha, é entre você e Deus. Só edifica a própria pessoa. Porque ninguém, irmã Maristela, interpretou, então não sabe. Por isso que Paulo, comparando os dois dons, ele disse que melhor é mais importante o dom de profecia. Porque falar em línguas é entre você e Deus, que é muito bom, é muito importante. Porém, o dom de profecia serve para exortar, serve para corrigir. E Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo em Coríntios. Um levantava em profecia, o outro levantava. Um levantava em mistério, o outro levantava. Não é muito diferente dos dias atuais. Tem uns cultos por aí afora que todo mundo profetiza, todo mundo fala em mistério, todo mundo pula, mas na hora da palavra ninguém dá um glória. A igreja precisa ter ordem. Paulo vai dizer aqui claramente que Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Até no Brasil foi maravilhoso Deus ao colocar ordem e progresso na bandeira. Veja, mesmo os que falam em língua, se tem intérprete, alguém interpreta. Quando você vai profetizar em línguas, é interessante que tem intérprete. Ou se é para alguém que tem o dom de interpretação, que entenda o que você está profetizando. Tem uma irmã que veio pregar uma certa feita em nossa igreja. Ela veio dar uma palavra, foi meu irmão que trouxe ela. E ela profetizou em línguas para mim. E eu entendi tudo. Até hoje, quando eu pego o vídeo, acho que foi o pastor Ricardo que gravou, foi minha esposa, eu entendo. Mas eu sei que a maioria não está entendendo. Então não está edificando quem não está entendendo. Só está edificando quem recebe, quem está entendendo. Mas veja, aí Paulo vai mais além. E se há o dom de profecia, mas tem ordem também. Alguém está fazendo, eu estou no momento fazendo a exposição da maior profecia, as Escrituras Sagradas. Alguém recebeu aí um arrepio na costela. Primeiro observe se não é o ventilador ou uma corrente de ar que entrou. Segundo, se for de Deus, espere a hora. Você chega em alguns lugares, um se levanta, o outro se levanta e vira uma bagunça. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Não é porque quando o Espírito Santo me pega, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo ele é educado. Aí Paulo vai dizer, porque o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu vou explicar. Quando está no céu é de Deus. Quando ele entrega ao profeta, você é o mensageiro. O que isso quer dizer? Você tem controle. Deus não rouba a sua faculdade mental. Entregou, saiba entregar. E eu sou a favor. Se Deus está falando, fale. Se Deus está mandando, diga. Mas a igreja precisa ser ensinada com ordem e com decência. Porque com ordem e com decência nós crescemos, desenvolvemos e aprendemos. Porque está aqui, ó. Não adianta eu querer inventar nada, está na palavra. Está na palavra. Outra coisa, faça a prova. Não deixe virar bagunça.
Ah, Deus usou fulano, faça a prova. Deus não fala uma única vez. Ele fala, ele confirma. Agora, engraçado, Deus fala 1, 2, 3, 4. A gente não recebe. Aí quando ele fala o contrário, eu recebo. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de confirmação na terra. Eu gosto de Deus me use em profecia, porém tem um detalhe. Quem quiser profetizar para mim, fique à vontade. Só que eu não recebo tudo. E ensina a igreja, não receba tudo. Faça a prova. Não receba tudo, faça a prova. Isso de modo geral. Dito isso, Paulo estava preocupado com o que acontecia em Coríntios. O dom de profecia, ele não cessou. Eu sou continuista. Eu acredito que o dom continua. Não se tem mais profeta como antes. Que o ofício era só de profeta. Hoje não se tem mais como antes. Porém, o dom de profecia, ele não cessou. Ele continua. Deus ainda fala no meio da igreja. Deus ainda exorta a igreja. Deus ainda instrui a igreja. Deus ainda guia a igreja pela vereda da sua justiça. O que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede nos teus profetas e prosperareis, ainda acontece. Deus ainda usa homens e mulheres de Deus no meio da igreja para falar com a igreja. Mas a gente só acredita se ele vier falando em mistério. Ele pode liberar uma palavra profética conversando com você. Pode liberar uma palavra profética assim, ó. Deus pode te usar na rua, no posto médico, no mercado, e liberar uma palavra profética vindo do alto. E se você crê, aleluia, verás a glória de Deus. Não, mas eu só acredito se for a irmãzinha Canela de Fogo. A irmãzinha Canela de Fogo não tem nada se não for de Deus, aleluia. Eu não tenho nada se não for de Deus, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Sabe por que a gente se confunde com muita coisa no Evangelho? Porque engole muita coisa. Engole muita coisa. Basta falar em mistério e dar 2 quebradas de asa que a gente pensa que é Deus. E eu não estou dizendo que não é o Espírito Santo. Eu estou dizendo que nós temos que ter o dom de examinar. E examinar baseado na pedra de toque, baseado nas escrituras. Eu cheguei a algumas congregações por aí afora, inclusive do nosso ministério já tive que botar o dedo. Quem crê está aqui, irmão. Agora eu estou pregando, não se levante com história de profecia, que eu lhe mando sentar. Segure, espere sua hora. Na hora da exposição da palavra, ela está, a maior profecia está sendo apregoada. Ah, mas eu não concordo. Guarde para você. Não dissemine na igreja que eu pastoreio. Guarde para você. Porque o que eu estou dizendo é o que está na Bíblia. Dito isso, e o senhor crê em profecia? Muitos. O senhor crê que Deus fala poderosamente? Como eu creio também que o espírito do profeta é sujeito a ele. E o espírito do inimigo, muitas das vezes vai na cabecinha do camarada, ó, e se a gente não vigiar, temos que saber discernir o que é o Espírito Santo do que não é o Espírito Santo. Quando Deus está falando e quando Deus não está falando. A igreja precisa ter dom de discernimento. Porque a igreja madura não é uma igreja carnal, mas é uma igreja que discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que a Bíblia diz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se prega e ensina a vida toda, vem alguém de fora, já absolve. Que eu vi de crente, inclusive nossa, agora, no dia do pastor, fulano é meu pastor. É decepcionante, mas eu não ligo para isso não. Ligo para isso não. Veja, temos que ter cuidado com isso.
Em tempos que todo mundo entrega profecia, todo mundo pede pix, todo mundo quer uma palavra de conforto. Você sobe no Monte do Lamarão, tem gente que vai atrás só de profecia. E quando vê alguém, eis mulher, que te digo, tu tá chorando. Tá, ela tá chorando. Eu tô vendo que ela tá. Passa aqui. Receba! Ah! Me diga o que você colocou na minha mão. Eu sou crítico a isso. Eu senti de ensinar isso hoje à igreja. Vou ensinar aqui, vou ensinar na sede daqui a pouco. Deus fala na igreja. Pastor, Deus não envergonha. Pare. Deus chegou para Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Não respeitou nem o cabelo branco. Quando ele quer exortar, ele exorta. Quando ele quer repreender, ele repreende. Quando ele quer corrigir, ele corrige. Ele é o dono da igreja. Ele é o meu dono e o seu dono. Ele é o dono da obra. Eu mesmo não sou do tipo do profeta que quando vê a igreja em silêncio assim, sendo exortada, dá logo uma rajada de glória e de mistério que é para incentivar o povo. Eu não faço isso. Pode ficar tranquilo. Quando percebe que os irmãos estão quietos, está fria, toma uma rajada de mistério. Eu. Tem culto que eu prego a mensagem todo dia e não falo mistério uma vez. Controle emocional. Controle, domínio próprio. Se Jesus falar, fale. Se Jesus mandar calar, cale. Se Jesus repreender, repreenda. Se Jesus abençoar, abençoe. Tem de tudo no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, em todas as igrejas. De tudo tem. Gente que parece, gente que tem o dom que Deus usa. E deixa eu concluir aqui dizendo. Ter o dom de profecia não quer dizer que vai para o céu. Ter o dom de pregar não quer dizer que vai para o céu. Ter o dom de ensinar não quer dizer que vai para o céu. Por isso, examinai tudo e de tudo reteu bem. Agora, quando Jesus dá o direcionamento e você percebe que é, e ele confirma, receba, 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 que tem instrução do alto, aleluia, para mim e para a sua vida. E aí eu finalizo. Paulo estava preocupado com Coríntios. Essa é a mesma igreja que Paulo repreendeu quando começou a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sabe por quê? Eu vou dizer por que ele estava preocupado com isso. Eu nunca ensinei isso aqui, mas me permita. Apolo era muito eloquente, pregava muito bem, segundo os historiadores. Paulo tinha um discurso longo, era um grande pregador. Mas Apolo começou a conquistar o coração do povo. Porque ovelha, ela é volúvel. Ovelha vai pelo... Sabe, ovelha não tem uma visão muito longa. Ovelha é fácil de ser enganado. Aleluia. Não estou dizendo que Apolo era alguém que estava enganando. Mas a ovelha estava encantada. Paulo havia plantado aquela igreja, doutrinado, ensinado. Mas a igreja estava encantada com um novo pregador. Eu já vi tanta igreja, chega um pregador, ela se encanta com facilidade. Um pregador que você não sabe qual é a vida, não sabe qual é a esposa, não sabe onde ele congrega, não sabe onde ele dizima. Por isso, sabe, irmãos, eu não vivo convidando todo dia pregador. A maioria das mensagens quem prega é a gente mesmo. Sou eu e os demais pastores, aqui e nas demais congregações. Por quê e para quê? Uma coisa é o evangelho que eu digo, outra coisa é o evangelho que eu vivo. Uma coisa é dizer, faça o que eu digo e não o que eu faço. Outra coisa é faça o que eu faço. O discurso bonito de Iago Gaudêncio é bonito, mas o testemunho de vida é quem arrasta. Prove
conhecereis a árvore pelos frutos, aleluia. Eu nunca vi jaqueira da manga, e eu nunca vi pé de cana, aleluia, da goiaba. Cada um só dá o que tem, aleluia, glória a Deus. E aqui eu encerro. Portanto, a igreja precisa estar firmada na rocha e alicerçada com essas questões. Você pode aplaudir Jesus?